Boa noite, irmãos. Já já começaremos, tá? Se quiserem trocar ideias sobre o fim dos tempos, estou aqui à disposição. Se quiser falar sobre a guerra, alguma dúvida, que momento que a gente está, quem é o anticristo, qual que é a marca da besta, eu estudo esses negócios doido todinho. Estou aqui para servir vocês. Legal, alguém começou. Bom, graça e paz, irmão Paulo Henrique. Então, o anticristo, ele não é propriamente o diabo, ele é alguém que é empoderado diretamente por Satanás. Então, não sei qual a sua vertente aí cristã, no que você acredita em relação a anjos, demônios, possessões e tal, mas ele será um homem possuído pelo próprio Satanás, a antiga serpente. Ele não vai ser possuído por esses demônios aí que pega o pessoalzinho, qualquer um aí não, tá? Ele vai ser empoderado pelo próprio Satanás, que vai empoderar e ceder o seu poder, reino para ele. Você imagina algo similar, digamos assim,
Ah, tem quando Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, e numa dessas tentações, Satanás ele mostra todos os reinos do mundo e fala que aquilo poderia ser de Jesus se Jesus prostrado o adorasse. Você lembra dessa passagem? É, ela é bem conhecida, né? É como se fosse um cara que aceita tudo isso de Satanás e que Satanás dá a ele, né? Então, ele não é o próprio Satanás, mas ele é diretamente empoderado por ele. É o homem mais endemoniado da história. Com certeza, o homem mais brutal aí e ruim, né, da história, com toda certeza. Amém? Deu para entender? Olha, a gente pode dizer que o espírito do anticristo já atua, né, porque a própria palavra diz isso. Agora, esse homem, né, o anticristo escatológico, né, lá de Apocalipse, pode ser que sim, pode ser que não. Ele não pode ser um homem que viva, é, sei lá, 200, 300 anos, não pode. Então, ele vai ter que ser alguém nascido e na geração onde ele vai ter a idade certa no momento que ele precisar atuar, entende? Então, pode ser que ele já esteja atuando nos bastidores aí, vivendo já, ou pode ser que esse cara ainda nem tenha nascido, tá? Vai depender e aí, enfim, vai depender dentro da sabedoria mais alta do Senhor de quando Jesus vai voltar para esse homem liberar os seus feitos, né, seus grandes males. Mas assim, ele é um cara que com certeza vai ser o pior homem da história, né? Ele vai liderar uma grande tribulação como nunca houve antes, como diz Jesus. Jesus diz que nesse tempo, esses últimos 3 anos e meio, será uma grande tribulação como nunca houve antes. Então você imagina o seguinte: é, imagina a tribulação que Israel passou no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já escutaram as histórias. Eu já fui até, eu fui no Museu do Holocausto em São Paulo, dá para você ter uma breve noção do pesadelo terrível que eles viveram. Hitler matou 6 milhões de judeus. Com a tecnologia da época, com os recursos da época, ele conseguiu matar 6 milhões. Um cara terrível, terrível, terrível. Mas o anticristo vai ser pior do que ele. Vai ser pior do que ele. Vocês têm alguma noção sobre o Holocausto? Vocês já ouviram alguma coisa? Pode falar aí no chat. Já viram filmes sobre essa época? Tem alguns filmes clássicos. Tem O Pianista, tem A Lista de Schindler. São livros que dá pra gente ter uma noção. Eu sou pai de uma bebezinha de 10 meses. Cara, eu ficar sem minha filha seria assim uma coisa absurda, inimaginável, mas quando a gente é pai, a gente tem essas sensações diferentes, né? É, quando a gente vê o sofrimento, né, de pais e mães. E lá no Museu do Holocausto, uma das coisas que marcaram lá foi numa uma sala separada, onde tem um telão, como se fosse assim, quase que um cineminha, sabe? E lá passa um vídeo, passa vários vídeos assim, né, reais da época. E é, um desses vídeos mostra mulheres com crianças bem pequenininhas, sabe? Crianças, sei lá, de 4 anos, 5 anos, mais ou menos isso, bem pequenas. E elas, sabe, fingindo um sorriso ali para liberar os filhos, e aí pega os filhos dentro de um ônibus assim, socado, mas espaço socado de criança. E aí essas mulheres judias, elas são obrigadas a pegar seus filhos, colocarem lá, e elas ficam nesse lugar para morrer, e os filhos vão para vão para esse lugar para morrer. Então,
É triste você ver o vídeo da mãe deixando o filho, sabendo que nunca mais vai ver ele, sabe? Sabendo que vão matar brutalmente seu filho e vai embora e, meu Deus, muita coisa pro coração de um pai. Elizabeth, a besta que vai emergir do mar. Então, aparece aparecem duas bestas em algum momento ali em Apocalipse. E essa outra besta que não aparecia, não é a que aparece mais, é o chamado falso profeta. É alguém que dá suporte, auxílio para o anticristo, tá? Então, ele é alguém que não é o anticristo, não vai requerer toda a pompa que o anticristo quer, mas ele vai ter muita influência sobre muitos e ele vai concordar e apontar para esse homem, para o anticristo, tá? Na aula que eu dei sobre a guerra Irã-Israel, eu mencionei a, sobre a teoria que eu concordo, né, de que o anticristo ele é islâmico, né? Existe até um curso que eu tenho, né, que eu dou sobre isso, compara, né, a gente compara o que a Bíblia mostra, né, o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos e como o Islã, né, o islamismo, os muçulmanos, e tem também a sua escatologia, né, tem seu estudo sobre o fim dos tempos. E se você olhar a escatologia do Islã, eles têm esses personagens todinhos, né, do anticristo e do falso profeta. Só que o que pra gente, pela Bíblia, é anticristo e falso profeta, para eles é como se fosse o Messias, o Salvador, e uma outra pessoa que dá suporte para o Salvador deles, né? E aí, choquem, né? Para eles, essa pessoa que dá suporte para o Salvador deles, né? Nada mais, nada menos do que Jesus. Então, eles chamam de Isa, né? Eles chamam esse falso profeta nosso, eles chamam de Isa, tá? Eles chamam Jesus de Isa. E para eles, Jesus vai ser alguém que vem e que dá suporte, que ajuda esse homem, que eles chamam de Mahdi, que seria o Messias deles, que seria o Salvador, né? Que ocuparia o nosso lugar do nosso ponto de vista, seria o anticristo, né? Porque esse Salvador deles não vem para promover paz, restauração, todas as coisas, não. Ele vem espalhar o Islã no mundo inteiro à força e quebrando todo mundo que passar na frente, principalmente o pessoal do Ocidente e Israel. Deu para entender sobre o falso profeta? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um relato aí. Tá, qualquer coisa eu aumento aqui o microfone. Já ouvi muitas histórias e muitos falam que uma delas seria a estátua de Nossa Senhora Aparecida que um pescador tirou do mar. Olha, eu não acho que pode ser esse tipo de estátua assim. Eu não acredito nem que possa ser que venha a ser católico, tá? Ou que seja papa. Por quê? Porque precisa ter alguns pontos, sabe? Você precisa essa essa imagem precisa requerer adoração, tem que ser algo meio que obrigatório. Eu não acho que uma estátua estática vai ser isso, não. Até porque as coisas não caminham para isso, né? As coisas caminham para um poder de influência no Oriente muito mais focada nos muçulmanos. Eu acho difícil as coisas caminharem por uma outra coisa. É muito difícil. São muitos séculos dos muçulmanos trabalhando e desenvolvendo a sua
influência e cultura para isso se perder. E essa estátua que tirou do mar, tirou aqui, né? A teoria é que tirou do mar aqui no Brasil, não é isso? Eu não conheço muito. Me responde aí. Sobre essa estátua de Aparecida que um pescador pescou. Isso, é. No Brasil também não faz muito sentido, porque a Bíblia deixa, tem várias passagens muito claras de que esse anticristo, esse invasor, ele vem ao norte de Israel, né? E que ele é alguém provavelmente ali de descendência árabe. Não faz muito sentido. É, Paulo falou que buscando alguns estudos, Roma tem muito poder, os religiosos. Então, tem e não tem, tem perdido. Essa que é a questão. A, a igreja, a igreja católica, apostólica romana tem perdido o seu poder de influência no decorrer das décadas. Até o, o, os protestantes ganhando mais ganhando maior número, tem assim uma projeção maior, né, de influência, ainda mais de influência. Os católicos não praticantes no nosso país é uma parcela bem considerável. Então, são pessoas que o não praticante, ele só, digamos assim, ele assinou, mas aquilo lá não influencia tanto ele. E eles não têm, enfim, o católico não tem desejo de que o Papa governe a sua vida, governe o seu país. Agora, a maioria dos muçulmanos tem o desejo de que tenha algum governo político direto liderado por um religioso. Vou esperar um pouquinho para ver se entra mais alguém, mas eu vou mostrar um mapa para vocês de do mundo sunita e xiita. Deixa eu ver se eu acho um aqui bem fácil para a gente ver. Vamos. Achei um mapinha aqui. Tá bem pequeno, né? Deixa eu aumentar. Deu para ver agora, né? Mais ou menos. Deu, né? Esse, o que tá pintado de verde aí, ó, principalmente verde escuro, tá vendo aí, ó? Quanto mais escuro é o maior número de muçulmanos, né? Agora vocês conseguem ver meu mouse? Não, né? Conseguem. Essa área, principalmente em verde escuro, vocês sabem que está ao redor de Israel. Israel tá aqui, ó. Israel é isso aqui, ó. Bem pequenininho aqui. Aqui tá Israel. Você vê que Israel, ele é todo envolto de nações ali que são muçulmanas. E isso, o Islã, ele nasceu ali por volta do ano 600. Então você vê mais de 1.400 anos do Islã ter partido de ser uma religião até se tornar algo político, deles terem a sua imposição cultural e religiosa e política nesses lugares todos. Gente, tem coisas absurdas que acontecem. Uma das causas, por exemplo, que os Estados Unidos está batalhando para quebrar o regime no Irã é que o regime é absurdo, né? Pensa no seguinte, existe uma coisa,
Uma coisa é um país, ele ter uma maioria muçulmana, correto? Então, uma coisa é o país ter uma maioria muçulmana. Outra coisa é o país ter uma lei muçulmana. Percebe? Então, quando o país tem uma lei muçulmana, como é o Irã até hoje, você tem permissões lá que são com base nas leis muçulmanas. Então, por exemplo, no Irã, a idade mínima para uma menina casar é 9 anos de idade. 9 anos de idade. É absurdo, mas é aceito por conta da religião. E porque a religião lá se tornou lei. E esses países que você vê aí de verde mais forte são países que tendem a aceitar isso. E, na verdade, esses países, do ano 600 e pouco até 1924, se eu não me engano, até ali no início dos anos 1900, eles foram um império só. Então, esses países, a maioria de fala árabe. Qual outro exemplo que eu posso dar para vocês? Quem pode me responder aí por que que os judeus não gostavam dos samaritanos? Essa eu vou esperar vocês responderem. Não vou responder, não. Respondem aí. Gente, vocês estão devagar, hein? Vocês estão devagar. Os judeus não gostavam dos samaritanos porque os samaritanos eram uma mistura. Eles se misturaram depois do exílio assírio, tá? Eles se misturaram com os povos de lá, miscigenou tanto que eles não conseguiam nem traçar verdadeiramente a sua genealogia, porque misturou. Mas o Império Assírio era um império que ele impunha essa cultura de forma muito forte. É, o, o, isso, o Paulo respondeu, estrangeiros. Mas lembra quando os filhos de Salomão, depois dos filhos de Salomão, eles separaram a Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, né? O Reino do Norte foi chamado de Israel, ou Efraim, no restante da Bíblia, e o Reino do Sul foi chamado de Judá, né? Só que aí, em tempos, depois ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, ocorre algumas mudanças, e aquela parte ali se chama Judéia, né? E a parte de cima, Samaria. A Samaria, basicamente, são esses pessoal que eram das tribos do norte, misturado com um monte de gente da, dos impérios, do Império Assírio. Porque a Síria pegava a gente de um lugar, colocava no outro, pegava a gente do outro, colocava naquele lugar, e o pessoal misturava, miscigenava, por isso. E Deus, ele era totalmente contra isso, né? Deus, ele era totalmente contra isso. Na época de Balaão lá, que Balaão incentivou Israel a cair no pecado e se misturar com mulheres de outros povos, Deus, ele manda, Deus mata ali, né, milhares de pessoas por causa disso, né? E árabe significa mistura, tá? A parte da estátua de Daniel, lá quando Daniel vai falar sobre o reino do anticristo, ele fala que aquela parte ali é ferro misturado com barro, ele tem um pouquinho de um, tem um pouquinho de outro, eles têm, sabe, misturas. Então, o árabe é um povo misturado. Só que essas nações que vocês veem de verde aí, o Egito, por exemplo, tem uma história milenar. Eles não falavam árabe. Eles não tinham religião muçulmana. Por que que eles passaram a ter? Porque no decorrer da história, a partir lá dos anos 600 e pouco, esse império é, islâmico foi impondo à força a sua cultura, tá? É por isso, gente, é, que para você comprar e vender, quando tiver lá o anticristo, precisa de ter a marca dele para você comprar e vender, isso pode ser que não seja uma marca assim, ó, na mão, pode até ser que seja, mas a questão da marca é você ter uma
pronunciar uma adoração àquele cara, né? O princípio é esse. Para você ter a marca está ligada com uma adoração ao anticristo, né? Ou à religião do anticristo. Então, se você impor que para as pessoas comprarem e venderem precisam ter uma confissão muçulmana, isso acaba se tornando uma imposição, né? Há relatos, muitos relatos de imposição desse jeito. Eu posso citar um de um cara no Egito, que ele tinha uma lojinha lá e tal, vendia os negócios dele, sobrevivia, tinha mulher, filhos, e proibiram de comprar dele. Proibiram de comprar dele. A não ser que ele fizesse a confissão, falasse a confissão muçulmana. Né? E a confissão muçulmana é que só existe um Deus, que é Alá, e que Maomé é o seu profeta, seu único mensageiro. Então, se o único Deus é Alá, é uma negação ao nosso Deus, Yahvé, né? Alá e Yahvé não são a mesma coisa, pelo amor de Deus, não são, tá? E para os muçulmanos, Alá não gera, né? Alá não tem filho. Então, como diz 1 João, o espírito do anticristo é aquele que nega o pai e o filho, tá? Então nega o nosso Deus e nega que Deus tenha filho, tá? E nega diretamente o nosso Jesus Cristo como o único caminho a Deus. Eles colocam Maomé como esse mensageiro, ok? Mas mesmo assim, eles tratam ele somente como um mensageiro, como alguém que só ouviu e transcreveu, tá? Então, Maomé para eles não é, por exemplo, nós como eu vou explicar para vocês aqui algumas bases. A gente lê Bíblia e interpreta, sabe? É, a gente lê a Bíblia e interpreta, vai fazer um monte de coisas para interpretar. Eles não, eles já acham que o que está escrito foi exatamente aquilo, não necessita de interpretação, aquilo é aquilo, sabe? Nós temos várias passagens que a gente sabe que aquilo ali não quer dizer literalmente aquilo, sabe? Jesus fala, eu sou a porta. A gente sabe que Jesus não é uma porta de madeira que se abre e fecha, mas aquilo é um simbolismo de que precisa passar por ele, entende? O Paulo falou que aqui em Belo Horizonte tem uma loja no centro que se ele saber que você é cristão, não deixa você comprar. Mas você imagina isso dentro de um país inteiro, né? Ou de uma região inteira, bairros inteiros, onde você não tem como comprar e vender, a não ser que você seja muçulmano, tá? Isso aconteceu com Israel, lá na época do Holocausto, tá? Não sei se vocês sabem, os relatos eram, eles quebravam loja dos judeus, eles pegavam, pichavam os muros, as portas das lojas dos judeus, para quê? Para ninguém comprar deles, entende? Então, se você fosse judeu na época lá do Holocausto, é uma imposição financeira, econômica para você desistir. Né? Ali já é muito pior, né? Que é uma carnificina, que ele não quer nem que você se converta à religião dele, ele quer te matar. O ódio, o ódio em relação aos judeus é bem pior, né? É bem mais brabo. Amém, irmãos? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão, curiosidade? Eu divaguei aqui que eu gosto de falar desses negócios. Se vocês me perguntarem, eu vou ficar aqui a noite toda falando. Mais alguma dúvida? Antes de a gente entrar aqui no que eu preparei para hoje, rapidinho. Não? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a apresentação. Quero apresentar umas coisas para vocês. Eu vou primeiro apresentar algumas coisas para vocês e depois a gente vai para um exercício bem prático das bases que eu vou ensinar para vocês, de 3 bases de interpretação, basicamente, tá? Então,
Uma das coisas que acontece na prática com a gente, né, com quem ensina, com quem prega, com quem quer ensinar, gosta de falar de Bíblia, é aquela pergunta: Pastor, você ouviu esse vídeo? Estão dizendo que o chip é a marca da besta, sabe? Aí a pessoa percebe algumas coisas. Ó, essa pessoa está com medo, essa pessoa confia em você para você responder, mas você não tem certeza do que você vai dizer, sabe? Isso acontece. E o que você vai saber ao final dessa aula? Você vai conseguir interpretar a profecia bíblica com essas bases, sem inventar. Você vai ver como que o Antigo Testamento ele prepara para o Apocalipse e como as 4 correntes escatológicas funcionam. E no finalzinho a gente monta um esboço de uma aula de escatologia bem rapidinho, tá? Então, o que acontece quando o líder não está preparado? As pessoas vão buscar um vídeo sensacionalista. Gente, eu sou totalmente contra vídeo sensacionalista. Eu acho um absurdo, mas eu vou te falar, eu ensino isso e eu vejo muita gente ensinando de uma forma sensacionalista e bombando, 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 é, fazendo coisas absurdas, vendendo investimento, sabe, com base no medo das pessoas, com base em conhecimentos ocultos, tá? Existe uma profetisa que aparece em Apocalipse chamada Jezabel. E a doutrina de Jezabel, segundo o próprio Apocalipse, é sobre os segredos obscuros de Satanás, sabe? E o que Jesus faz é matar essa mulher e acabar com os negócios dela, tá? Por quê? Porque conhecimentos ocultos, obscuros, ocultados, cara, isso é um absurdo. A Bíblia é para ser revelada. Apocalipse significa revelação. A primeira frase de Apocalipse é: esta é a revelação de Jesus Cristo. Então, enfim, Deus deu esses textos e essas coisas para a gente entender. Com base no quê? Com base na Bíblia, tá? A gente precisa da Bíblia somente para a gente entender fim dos tempos, tá? Aí a gente pode olhar algumas outras coisas, mas tendo o princípio basilar das escrituras, não nenhum outro, tá? Então, o que às vezes acontece é que as pessoas fogem da pergunta escatológica, e as pessoas vão atrás do vídeo sensacionalista que viralizou, o pastor não sabe responder, o membro busca a resposta no YouTube e a igreja perde a referência bíblica. Nós precisamos ser referência bíblica para as pessoas. Amém? Então, essa aula para você que prega, ensina, que está cansado de ver profecia sem argumento bíblico, quer montar a série escatológica para pregar na igreja, para ensinar na igreja, para ensinar em EBD, para ensinar em pequeno grupo, célula, sabe? Você quer ter mais opinião, você quer, e você, sabe, você quer fugir dessas polêmicas besteiras, tá? Uma apresentação minha. Eu sou Marcão, tá? Marco Felipe. Tenho formação em teologia, tenho pós em teologia do Antigo Testamento, teologia sistemática, filosófica, histórica. Tenho também Novo Testamento, não coloquei aí, tô finalizando, falta uma coisinha ou outra. E em missiologia também, em missiologia. E sou mestrando pelo Gordon Conwell Theological Seminary, que é um dos maiores e mais respeitados seminários teológicos do mundo, tá? Então, tenho caminhado, graças a Deus, ensinando há mais de 10 anos na igreja e espero cooperar com vocês hoje, para quem não me conhece, tá? Então, um erro que eu vejo que, cara, destrói os ensinos de escatologia é que as pessoas ensinam sem ter estudado. As pessoas apenas repetem o que ouviu. Quando pergunta assim, tal coisa, o arrebatamento vai ser assim, a pessoa fala. Só que, cara, quantas dessas pessoas que falam sobre essas coisas, falam sobre a volta de Jesus, pregam sobre a volta de Jesus, evangelizam sobre a volta de Jesus, e só estão repetindo o que ouviu, nunca se aprofundou nisso nas escrituras. Sabe, já pensou se o que você ouviu tá errado? Já pensou? E aí a gente está repetindo essas coisas, renovando essas coisas. Sabe, por algum tempo no início da caminhada eu repeti essas coisas e, cara, eu tive que me arrepender, porque quando eu fui para as escrituras, eu vi que algumas coisas não eram conforme eu pensava, ou eu queria colocar a forma com que eu pensava na Bíblia. Isso é perigosíssimo, tá? Quando a gente precisa partir da Bíblia para o nosso entendimento. Não
colocar vários pressupostos da nossa mente na Bíblia. Aí a gente vai ler uma coisa e transportar para uma coisa totalmente diferente que não tem nada a ver. Beleza? Isso é perigosíssimo e eu acho que muitas, e tem visto, né? Muitas e muitas e muitas, muitas pessoas e muitas igrejas ou tratando dessa forma, ou pior, nem falando sobre a volta de Jesus, e aí a gente gera um povo que não tem expectativa nenhuma a respeito da volta de Jesus. Isso é uma coisa que Isso é uma outra coisa que, infelizmente, nós temos visto. Nós somos uma das gerações poucas na história que pode realmente ver Jesus voltar, sabe? Onde essas coisas são possíveis, onde o cenário pode se cumprir plenamente, sabe? E talvez nós somos, como igreja, uma igreja que não tem uma expectativa, uma igreja coletivamente, que não tem uma expectativa muito forte em relação à volta de Jesus. Às vezes a gente tem uma expectativa grande sobre a igreja crescer, sobre a igreja ter mais influência, sobre o nosso país ser mais correto, e tudo isso é legal. Deus espera isso é bom, isso é bíblico, mas às vezes falta aquilo principal, que era a expectativa da igreja primitiva, sabe? Era a expectativa de que Jesus voltasse, tá? Nós precisamos formar um povo que chora pela volta de Jesus, amém? Então, vamos para alguns dados aqui. Nós não podemos perder a nossa autoridade, tá, bíblica como líderes. E um dado importante: 73% dos evangélicos brasileiros acreditam que os eventos em Israel fazem parte das profecias do Apocalipse. Tá? Então, apesar de que muitas pessoas às vezes não têm essa expectativa tão forte como eu falei, a maioria acredita que sim, que essas coisas que as coisas que estão acontecendo estão apontando para o fim. Então nós precisamos de ser uma base sólida para esse pessoal que só está com uma expectativa meio anuviada, beleza? Então a solução não é uma revelação secreta, é Bíblia só e com método, beleza? Então eu montei um métodozinho para vocês e eu vou explicar para vocês. Eu chamei esse método de mapa da profecia, que eu montei 3 pilares que sustentam aquilo que a gente vai fazer. Então, eu usei analogia de mapa, de caminho. Então, a gente tem a bússola para dar orientação, a gente tem o território onde a gente caminha e a gente tem o resultado, que são as rotas, que isso é exportado para a sala de aula e para o púlpito. Beleza? Então, o primeiro pilar, que é hermenêutica, que é a nossa interpretação, que é como que a gente interpretar. Então, a besta, por exemplo, lá em Apocalipse, ela é um animal literal, ou ela é um homem, ou ela é um império, ou ela é uma religião. Esses 1000 anos é um número exato, é um número fictício, é um número que representa um tempo muito grande. O sol escureceu, isso é uma coisa, é uma figura de linguagem, ou isso, para os primeiros leitores, era algo que era realmente literal, o que pode acontecer literalmente. Então, esse é o primeiro pilar, a gente interpretar certo, olhar certo a profecia bíblica, e eu vou ensinar algumas bases para vocês hoje, num exercício prático bem legal, tá? O segundo é o território, entender que a Bíblia toda é um caminho. Então, quando Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, lá em Mateus 24, em um momento, quando ele vai falar sobre o que o anticristo vai fazer no templo, ele fala assim, ele fala da abominação desoladora, ou a abominação da desolação, e ele fala assim, como diz o profeta Daniel, e aí ele fala uma frase muito interessante: quem lê, entenda. Ou seja, quem escuta aquilo que Jesus está falando sobre fim dos tempos, sobre aquilo que o anticristo vai fazer, quando Jesus fala, ele entende, ele pressupõe que você já tenha lido Daniel, percebe? Então, como que a gente equipara essas coisas? Que não dá para a gente entender o último livro da Bíblia sem ter entendido desde o primeiro. Então, a verdade é que eu creio que existem pelo menos 150 capítulos na Bíblia, onde mais de 50% dele, ou mais da metade, está falando sobre o fim dos tempos, sobre escatologia.
tá? Do meu ponto de vista, tem mais de 150 capítulos, e inclusive em Isaías, para mim, é o que tem mais de 42 capítulos. Eu já estudei capítulo a capítulo, fui marcando, fui contando, e para mim tem mais de 42, tem pelo menos 42 em Isaías, só em Isaías. Só em Isaías tem quase o dobro do que tem de conteúdo sobre o fim dos tempos, que é Apocalipse, tá? Então nós precisamos entender a Bíblia toda, e vocês vão ver isso no exercício, beleza? E as outras coisas, a rota, é como a gente enxerga essa linha temporal, como a gente enxerga, até mesmo tem denominações que formam sua própria linha, e a gente se enquadra nisso, né, respeitosamente, mas a gente entende onde a gente está numa locação temporal, em que momento a gente está da história, para essa coisa que a gente está querendo ensinar, pregar, aconteça. E o grande fundamento de nós estudarmos essas coisas é justamente poder ensinar, poder pregar, poder dar base para outras pessoas. O princípio é, de tudo que nós fazemos, que nós estudamos, que nós pregamos, nos preparamos para fazer essas coisas, é para que as pessoas amem mais Jesus, as pessoas se preparem mais para o fim. Se a gente fizer o nosso estudo e não e nos aprofundar, estudar aquelas coisas lá do Antigo Testamento até o Novo, e não conseguir transmitir isso, aquilo fica frutífero, bom para você, mas não se espalha a palavra, não se espalha o conhecimento de Deus, e esse é o propósito das Escrituras. Amém? Então, agora é a nossa vez de aplicar essas bases num tema real, tá? Então, essa é a hora que, se você trouxe Bíblia, é para você pegar a sua Bíblia, ou pegar a Bíblia no celular, que eu vou mostrar para vocês sobre um tema. Quem aqui, até agora, gente, alguma coisa fez sentido para vocês? Vocês acham que a minha exposição é uma paixão minha, tá, gente? É uma paixão, essa coisa que eu prego, que eu ensino, literalmente, na minha igreja aqui local, uma igreja que está em plantação. Eu participo do presbitério dessa plantação. Nós estamos tentando construir uma comunidade que busca Jesus, que ama Jesus, que aguarda a sua vinda, sabe? Que assume essa responsabilidade, tá? De serem como aquelas virgens que armazenavam o azeite. Amém? Alguém concorda com as coisas que eu falei? Amém. Isso, gente, reage. Reage. Tem pentecostal aí? Minha igreja é carismática. Eu gosto de quando falar, a pessoa fala, glória a Deus, aleluia, dá um sinal, né? Eu sou desses, irmãos. Eu sou. Eu sou. Amém? Vamos seguir então, gente. Fez sentido para vocês? Alguém perguntou se no final eu vou mandar tudo que for passar aqui. Posso mandar. Júlia, posso mandar sim, tá? Inclusive, uma aula que eu dei ontem, eu gostei, eu gosto de ensinar, gente. Eu amo esse negócio de ensinar. Me deu muito prazer nisso. E eu quero fazer isso de forma mais recorrente. Não sei se eu faço quinzenal, semanal. Tem que marcar um horário onde a maioria das pessoas consigam. Mas eu creio que Deus tem nos chamado para propagar esse ensino profético, preparar uma igreja que ama Ele de verdade. É o nosso destino ser uma casa de oração, segundo Isaías. Amém? Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre avivamento. Quem crê em avivamento? Quem crê em avivamento? Me fala aí. Dá um sim, dá um joia. Amém. Glória a Deus. Então, avivamento é um negócio cantado, é um negócio que o pessoal canta, é um negócio que o pessoal pede, um negócio que o pessoal ora, que às vezes até prega, mas não tem tanta base bíblica a respeito disso. E eu quero falar umas coisas bem legais sobre o avivamento, tá? Sobre o avivamento do fim dos tempos, tá? Vamos lá, gente. Avivamento. Então, eu vou ensinar 3 bases para vocês aqui que são legais, tá? Primeira coisa, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, de bússola, terreno e
de bússola, território e rota, tá? Que é base de interpretação, que é território e entrega, né, de resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é uma análise histórica. Depois, eu vou mostrar para vocês uma outra base, que é a possibilidade de múltiplos cumprimentos. E a terceira coisa é uma correlação bíblica temporal, tá? Então, vamos lá. A primeira que eu vou fazer é a análise histórica. Então, o que a gente vai ver em relação à profecia principal sobre o avivamento? É em qual contexto original revela o seu cumprimento? O que o contexto original da Bíblia revela o seu cumprimento? Aqui, gente, eu não vou usar nenhuma outra coisa que não seja Bíblia, tá? A gente poderia usar de livros históricos, mapas e tal, e que ajudam, mas aqui eu quero provar para vocês que com Bíblia dá, tá? Então vamos lá. O contexto de Joel 2, tá? Joel 2:28, né? Acabou que eu não coloquei aqui. Joel 2:28 é o principal texto sobre avivamento, tá? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui e eu vou ler com vocês. Tem muita Bíblia aqui, dá até para escolher. Aqui, ó. King James. Então vamos lá, Joel 2:28, tá? Essa minha Bíblia aqui é uma tradução que geralmente o pessoal não usa. Vocês me perdoem, mas foi a primeira que eu peguei, não tem problema não. Ó, e acontecerá que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sabe, é isso que a gente sonha com o avivamento. Todo mundo cheio da glória de Deus, todo mundo cheio do poder, sabe, o pessoal tendo visão, o pessoal profetizando, sabe, até um desejo de Moisés lá atrás, ele tem, quando alguém tenta tentar ele, olha só, Moisés, tem uma galera lá profetizando, aí Moisés fala assim, eu gostaria que todo o povo de Deus profetizasse, ou fosse cheio do Espírito Santo, amém? E, enfim, esses são os tempos que nós vivemos hoje. Todo mundo pode profetizar, graças a Deus. Mas o que esse texto está dizendo aqui, em Joel 2:28, é que isso toma uma proporção muito maior, sabe? Muito mais gente cheia do poder de Deus, sabe? Deus vindo sobre um lugar de uma maneira muito mais intensa, como ele não está em outros. Amém? Apesar de Deus estar em todos os lugares, a gente aqui está dizendo que ele cai diferente num determinado lugar, sobre determinadas pessoas, com um poder do Espírito Santo muito maior. Amém? Até agora está tranquilo? E aí, é uma análise histórica do contexto do próprio texto de Joel 2. Vamos lá. Joel 2:2. O próprio contexto vai direcionar esse cumprimento para o futuro. Então, ó, olha só. Não houve coisa semelhante desde os tempos antigos, nem depois dele haverá por anos das gerações futuras. Isso aqui é Joel 2:2. Se vocês forem voltarem no versículo 2, que é o mesmo contexto, tá? A gente está analisando o contexto. Quando a gente olha o contexto, a gente está falando aqui, ó, nem depois dele haverá. Geralmente, na profecia, quando a gente vê essas palavras assim, ó, nem depois dele haverá, ou na sua tradução, pode estar nunca mais haverá, ou alguém tem alguma palavra diferente? Alguma Bíblia de vocês está diferente? Eu vou abrir aqui a minha no celular, a de comparação. Eu vou mostrar para vocês como que podem aparecer esses textos, que fica uma dica para vocês. Ó, então, olhando inteiro aqui, ó, é dias de trevas e escuridão, dias de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde o povo grande e numeroso, como nunca houve igual. Então, aqui está falando que o contexto está dizendo que vem um povo invadir Israel, que ele é muito poderoso e que nunca houve igual desde os tempos antigos. E nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Então, o que o texto está dizendo, basicamente? Vem um invasor sobre Israel, e que esse invasor é mais poderoso do que todos que vieram antes, e nunca mais haverá
alguém maior do que ele que vem depois. E aí, gente, analisando historicamente, depois desses tempos de Joel, vieram muitos outros povos poderosíssimos e mais poderosos sobre Israel. Veio Roma depois desse tempo, veio Hitler em tempos modernos agora, que matando 6 milhões de judeus, muito mais poderoso do que esses exércitos antigos. Então, aqui está falando de algo bem posterior. Então, isso aponta para tempos lá perto da volta de Jesus. Então, o contexto aponta para o futuro. Outra coisa, olha só como ele fala, ó, no versículo 3. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é como um deserto assolado. Então, isso está dizendo o seguinte, o anticristo ele está andando, à frente dele é como o jardim do Éden, é tudo bonito, organizado, lindo, e para trás é um deserto assolado, porque ele vem causando destruição. Só que percebe uma coisa, Israel, quando o anticristo chegar lá, vai ser como o Jardim do Éden, tudo lindo, bonito, organizado, tá? É para onde a gente tem caminhado, tá? Israel é um dos países mais modernos ali no Oriente, né? Tem um grande poderio de dessalinização de água, tem uma tecnologia avançadíssima, é próspero financeiramente, é bonito, é organizado, pessoas do mundo inteiro vão lá fazer turismo. Então, é um lugar bonito hoje, ok? Faz sentido para vocês que hoje é assim? Existe muita gente que deseja firmemente ir lá fazer visita e, cara, é muito bonito. Eu ainda não fui, mas assim, a gente vê os relatos, as imagens de irmãos que foram, de pessoas que fazem vídeo lá, e o lugar é lindo, é bonito. Você vê os lugares assim, é bonito. São coisas assim, maravilhosas. Então lá hoje está se tornando como se fosse o Jardim do Éden, bem organizado, bonito. Só que, quando a gente lê o capítulo 1 de Joel, então, eu estou analisando Bíblia só, tá, gente? Então, a gente está lendo o capítulo 2, mas quando você lê o capítulo 1 de Joel, você vai ver que eles passaram por uma invasão de gafanhotos terrível, que destruiu a terra deles toda. Então, isso não pode ter se cumprido nos dias de Joel. Faz sentido? Porque nos dias de Joel, a terra de Israel não era como um jardim do Éden, bonito, maravilhoso. A terra estava destruída por gafanhoto. Faz sentido, gente? Outra coisa, e talvez seja uma das coisas mais importantes, no versículo 10, ele está dizendo assim, ó, diante deles a terra treme, os céus se abalam, o sol e a luz se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor, ok? Então, para o cumprimento perfeito dessa profecia do avivamento, precisa de ter esses sinais cósmicos, né? Sinais no céu, de o céu se abalar, no sentido de escurecer, sabe, de ter sinais assim terríveis no céu. Sinais cósmicos são necessários para que a profecia do avivamento se cumpra plenamente, tá? E mais diretamente, gente, mais claramente do que isso não existe. Ó, no versículo 11, o Senhor faz ouvir a sua voz diante do seu exército, porque seu acompanhamento é muito grande, porque ele é poderoso e quem executa suas ordens. O dia do Senhor é grande e terrível, quem poderá suportá-lo? Então, Joel, ele liga essa profecia toda num contexto do dia do Senhor, tá? E existem várias e várias, várias, várias e outras passagens no, no, é, nos outros textos proféticos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, enfim, vários outros que vão dizer que o dia do Senhor, ligam o dia do Senhor com o dia da volta de Jesus, ok? Faz sentido para você, gente? Então, olha só, analisando esses pontos, e eu só olhei Bíblia, gente, só olhei Bíblia, a gente vê que não faz sentido que aquilo que Joel está falando em Joel 2:28 tenha acontecido nos dias de Joel. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Eu vou agora olhar de novo a tela, porque eu não consigo apresentar e ver o que vocês estão falando. Faz sentido? Dá um sim, dá um joia. Isso, dá um glória a Deus, fala alguma coisa. Amém. Fez sentido para você. A Júlia tá com joia, cheio de joia aí, apertando sem parar. Beleza? Então, o texto de Joel apontava para o futuro, ok? E aí que vem a segunda base que eu quero mostrar para vocês, que é a possibilidade.
bíblica de existir múltiplos cumprimentos da profecia, tá? Então, olha só o que acontece em Atos 2, no versículo 16. Olha só o que Pedro fala. Mas o que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí, Pedro repete a profecia de Joel. Ok? Faz sentido? Em Atos 2 está escrito isso. Tá? Atos 2,16. Quando o Espírito Santo desce, ali no dia de Pentecostes, né? O pessoal começa a falar em outras línguas, aí tem línguas como de fogo sobre a cabeça deles, várias pessoas começam a profetizar, e aí Pedro começa a pregar, e milhares de pessoas ali, né, cerca de 3.000 pessoas convertem, e ali começa a igreja primitiva, a primeira comunidade cristã ali, de forma bem intensa, né? Mas essa pregação de Pedro começa quando o pessoal estava profetizando, estava falando em outras línguas, e a galera estava achando que a pessoa estava bêbado. Aí Pedro tem que levantar e explicar, gente, o pessoal não está bêbado, não. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, e aí ele fala, tá? Eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne e tal, e ele segue a mesma questão. Só que, gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aqui, ó, sinais cósmicos aparecem em Atos 2? Não aparece. Israel estava como Jardim do Éden? Não estava. Israel estava sendo amassada ali pelo Império Romano, tá? Exércitos posteriores entraram depois. E principalmente, Jesus não voltou depois daquele dia, ou em dias próximos. Faz sentido, gente? A profecia sobre a profecia de Joel 2 precisa ser bem perto do dia do Senhor. Beleza? Então, Pedro mentiu? Não tem sinais cósmicos, não tem a volta de Jesus ali. Então, será que Pedro mentiu? Porque Pedro está falando o que aconteceu foi dito pelo profeta Joel. Então, será que Pedro está mentindo? Olha só, não pode. Pedro não pode ter mentido. A questão é, Pedro não pode ter mentido. Porque o que ele falou está na Bíblia, é escritura inspirada por Deus, e a gente crê que a Bíblia é totalmente palavra de Deus. Se a Bíblia é totalmente palavra de Deus, essa frase aqui de Pedro é a palavra de Deus. Concordam? Então, se não aconteceu um cumprimento total, o que aconteceu, então, em Atos 2? É um cumprimento múltiplo, o que o doutor Walter Kaiser Jr. chama de perspectiva bíblica profética. O que é isso? É quando a Bíblia permite, quando a profecia ela tem cumprimentos parciais na história, tá? Isso acontece em algumas passagens, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui que eu lembro de cabeça. Quando Herodes manda matar os primogênitos, ali de Israel, José, né, pai de o José, marido de Maria, tem uma visão para ele fugir para o Egito, né? Só que muito tempo depois, o rei morre e José ele é autorizado de novo em sonho, em revelação, para voltar para Judá, né, para Israel. Então, só que quando ele volta, a Bíblia diz assim: e aí se cumpriu a profecia que dizia: do Egito chamei meu filho. Ok? Ali fala, a Bíblia fala, ali foi cumprido a profecia que dizia: do Egito chamei meu filho. Só que, peraí, se a gente for olhar o contexto dessa profecia lá no passado, estava dizendo, quando falava do Egito chamei meu filho, estava dizendo sobre quando Deus tirou Israel do Egito lá em tempos atrás, tá? Liderado por Moisés. Então, essa profecia, isso que é falado nessa profecia do Egito chamei meu filho, tem cumprimentos parciais na história, tem cumprimentos diferentes na história. Tá? A Bíblia permite isso de forma profética. A ideia é que quando um profeta ele olha uma profecia, ele é como se ele enxergasse uma montanha, só que ele não vê que depois dessa montanha tem um vale e tem uma outra montanha. É como se o profeta ele enxergasse um pouco mais de longe e ele não tinha percepção total daquilo que estava acontecendo. Amém?
Isso acontece com alguns profetas, tá? Por exemplo, Daniel, no finalzinho, em alguma profecia dele lá, das últimas, é dito para ele que aquilo não era para conhecimento dele total, porque aquilo era para cumprimento em anos muito posteriores à vida dele. João, no livro de Apocalipse, em determinado momento, ele escuta a voz de alguns trovões, tá? E esses trovões são mensageiros proféticos, né? São mensagens proféticas. Isso em Apocalipse depois eu posso responder isso para vocês. Mas trovão ali em Apocalipse, naquele contexto, significa uma mensagem profética muito forte. E João, ele não pode escrever aquilo. Entende? Então, assim, existem coisas ali que os próprios profetas e próprias pessoas que receberam a mensagem não pôde compreender plenamente a imensa sabedoria de Deus em relação aos seus cumprimentos múltiplos. Ok? Então, isso é o que acontece em Atos 2. Deus, ele derrama o seu espírito, sim, ele dá poder para os seus filhos para serem testemunhas, ele faz com que pessoas profetizem, que falem em línguas e que preguem o evangelho com poder, ousadia, um monte de gente se converta. Em Atos 2. Só que isso vem acontecendo, isso acontece outras vezes. E tem se vocês olharem, fica até de exercício para casa, depois vocês leem e me falem, o que provoca esse derramamento do Espírito em Joel 2:28, é o início do próprio capítulo, que fala onde as pessoas precisavam orar, que deveriam rasgar o seu coração e não as suas vestes, que os sacerdotes precisavam chorar entre o pórtico e o altar. Então, era uma volta de coração quebrantado, uma reunificação da igreja, porque ali é chamado uma assembleia solene. Uma assembleia solene, no contexto, no Israel antigo, é uma reunião solene onde nada era mais importante do que a reunião. Eles tinham que parar tudo que tinham que fazer por causa da Assembleia Solene, por causa da reunião. Então, é convocado uma reunião de todo o povo com o objetivo de quê? De orar, de se quebrantar, de rasgar o coração, para que Deus viesse restaurar a terra. Aquela passagem brilhante de Crônicas, se não me engano, 5, 14 ou 7, 14, sempre, né, isso me foge ser 5 ou 7, que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar perante mim, eu virei e sararei a sua terra. Amém? Faz sentido, gente? Alguém falou e eu ouvi. Esse mesmo princípio aparece em Joel 2 e aparentemente aparece em Atos 2 também. Porque antes do Espírito descer sobre eles ali, eles estavam onde? Num quarto superior, né? Nesse lugar separado, e eles estavam orando. Eles estavam orando, buscando Deus, e aí Deus veio e derramou seu Espírito. Só que a gente vê em Atos 4, se você olhar no Atos 4, 31, a gente tem um outro derramar que Deus derrama sobre a igreja. Como se fosse um outro avivamento. E o que provoca esse outro avivamento? Eles estavam reunidos e eles estavam orando. Ok? Se você olhar na história da igreja, e aí a gente foge da Bíblia, eu nem vou falar, mas a gente tem vários. Deixa eu ver se eu acho algum livro aqui. Eu misturei aqui, já misturou meus livros todos. Enfim, mas tem vários livros sobre avivamento na igreja. Ah, que pena, cara, que eu não tenho aqui. Tá tudo misturado aqui, gente, desculpa. Mas, enfim, existem vários livros sobre avivamento de Gales, avivamento da Rua Azusa, avivamentos históricos de Jonathan Edwards, a própria reforma protestante é um grande derramamento de poder do Espírito sobre algumas pessoas, sabe? E todos esses, se vocês forem olhar na história, começam com pessoas se reunindo para orar. Então, quando eu já estou até pregando para vocês, desculpa. Ou, enfim, tô aqui para isso, né? Para ensinar e pregar. Mas quando a gente replica esse modelo de reunir a igreja, reunir as pessoas para orarem, para buscar o Senhor, para derramar o coração de verdade, não suas vestes, quando a gente se reúne e a gente insiste, né? Porque não é só se reunir, é insistir nisso,
Deus, ele responde com avivamento. Deus responde com uma porção maior do seu Espírito sobre a igreja. Ok? Então é isso que Deus fez na história. Fez em Atos 2, fez em Atos 4, fez na história da igreja em múltiplos cumprimentos, e é isso que ele vai fazer nos tempos por vir, tá? E isso que ele pode fazer hoje também. Se ele fez parcialmente lá em Atos 2 e fez em Atos 4, e eu creio que ele fez de novo em Atos 8, em Atos 19, e ele fez na história da igreja em muitas outras vezes, por que não fazer agora nos nossos dias? Amém? Agora eu falei demais, gente. Fez sentido para vocês? Vocês me perdoem se eu sair do tema, mas eu espero muito por essas coisas. Amém, gente? Então, vamos seguir, tá? Então, aqui a gente chegou na terceira base nossa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Dúvida? Vou dar um tempinho para vocês falarem. Alguém tem dúvida? Não, ninguém falou de dúvida, então vamos seguir, tá? E aí, a gente tem o terceira base minha aqui, que é a correlação temporal, que é uma pergunta básica que você pode me fazer. Se Joel 2:28 não se cumpriu totalmente em Atos 2, quando Pedro falou, quando que vai ser cumprido plenamente? Tá? E aí que entra essa correlação temporal. Eu queria estar com uma canetinha para escrever aqui, mas se a gente pensar assim, ó, numa linha do tempo aqui, eu estou fazendo com o mouse, gente, então vai ficar feio, tá? Então aqui tá Joel, tá? Joel tá lá atrás. Aqui tá Atos 2. Nossa, Deus, tá feio isso aqui, hein? Aqui tá Atos 2, tá? Era da igreja. Aqui tá a volta de Jesus. Então aqui Jesus volta aqui. Nossa, tá ruim isso aqui. Tá. E se não é cumprido Joel 2 plenamente aqui em Atos 2, quando que ele é cumprido? Aqui que a gente vai fazer uma correlação temporal, que é basicamente a gente entender quando que um determinado evento encaixa dentro dos principais eventos que antecedem a vinda de Jesus, tá? Então, basicamente a gente tem um período aqui, ó, de falsa paz, né? Não dá nem para escrever, eu vou só falar para vocês. A gente tem um evento de falsa paz, a gente tem grande tribulação, e aí tem gente que crê que Jesus vem arrebatar a igreja aqui antes da grande tribulação, mas para o nosso estudo aqui não vai mudar nada você crer se ele vem antes ou depois. Não faz nem sentido a gente falar sobre isso aqui. Tá? Mas a gente tem um período de falsa paz, grande tribulação e Jesus vindo depois. Todo mundo acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, tá? Só que tem gente que acredita que Jesus ele vem no meio, antes da grande tribulação e recolhe a igreja, tá? Mas todo mundo acredita que Jesus ele vem plenamente depois da grande tribulação, tá? Todas as linhas escatológicas vão crer nisso, tá? A diferença é que algumas pessoas vão acreditar que no meio do tempo, né? Nesse meio do tempo, Jesus vem e recolhe a igreja, tá? E, enfim, não influencia o nosso estudo aqui, beleza? Então, em que momento esse Joel 2:28 aqui se cumpre dentro desses principais eventos aqui? É isso que eu vou tentar responder com vocês aqui agora, tá? É a gente fazer uma correlação temporal, beleza? Então a gente vai juntar Joel 2 com Atos 2 com Apocalipse agora. Agora o negócio vai ficar chique. Então, agora a gente vai diferenciar o que é certeza bíblica e o que é uma grande possibilidade, tá? Eu gosto de dividir essas coisas, por quê? A gente tem uma coisa que é muito certa, que é bíblica, e outra coisa é uma grande possibilidade, que é o seguinte: faz sentido que aconteça nesse momento. E outra coisa é, com toda certeza vai acontecer nesse momento, tá? Então aqui vai entrar um pouco da base da minha. Aqui eu vou fugir um pouco das certezas bíblicas, não vou fugir, né? Eu vou usar as certezas bíblicas e vou botar um pouco da minha visão a partir daquilo que eu estudei na Bíblia, nas Escrituras, para mostrar para vocês a minha visão de quando esse evento pode acontecer literalmente, tá? Então, uma certeza bíblica é, com certeza, o grande derramado do Espírito ainda vai acontecer, como eu falei para vocês, ainda não aconteceu plenamente,
Ele virá às vésperas da volta de Jesus, e principalmente é bem perto do dia. Então, se a gente for olhar essa linha temporal aqui, ó, esse cumprimento de Joel 2, ele tem que ficar bem perto dos últimos dias. Ok? Bem perto para se cumprir plenamente por conta de todo o contexto, que é o contexto de invasão no anticristo, um contexto de sinais no céu cósmicos, é um sinal e também da proximidade que ele está falando do dia do Senhor. Então ela precisa estar aqui, ó, bem pertinho da volta de Jesus. Quantos dias antes? Não sei, a Bíblia não fala e eu não vou ser herege a esse ponto. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma grande possibilidade de onde pode estar, beleza? Então, vamos analisar aqui um pouco qual o propósito desse derramado Espírito, segundo o próprio Cristo, né? Segundo aquele que enviou o Espírito Santo. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, ó, ao receber o poder do Espírito Santo, essas pessoas se tornarão testemunhas. Então, ó, testemunha, gente, vem do grego mártir, tá? Então, o testemunha é a mesma coisa que a palavra mártir. Quem sabe o que é mártir? Alguém que dá a sua vida, né? Que entrega a sua vida pelo evangelho, por uma causa, né? E nesse caso aqui, o mártir pelo evangelho é alguém que que dá a sua vida pelo evangelho. Só que a testemunha não necessariamente morre fisicamente, mas ela é capaz de entregar a sua vida e tudo que ela é para o evangelho. Amém? Faz sentido para vocês? E é uma grande diferença, né? A gente vê antes do derramado Espírito, você vê que os discípulos eles estavam querendo cuidar das suas próprias vidas. João estava querendo saber onde que ele, se no reino vindouro ele ia se assentar à direita de Jesus, sabe? Eles negaram Jesus com medo de morrer, sabe? Mas Jesus, quando ele vai falar para Pedro, olha só, Pedro, você me amas? Aí Pedro fala, claro que eu te amo. Ele fala 3 vezes, que aparentemente é uma restauração de Pedro. E Jesus fala assim, Jesus fala uma coisa para ele como se fosse, Pedro, agora você vai para onde quer, né, como um menino, mas vai chegar um tempo que você vai amadurecer e vão te levar para um lugar onde você não quer. E ali, a ideia do texto é de que Pedro ele seria alguém que as pessoas iriam esticar os braços deles assim, como se fosse colocar no madeiro. E é exatamente a forma, historicamente, né, que se acredita que Pedro morreu, né, crucificado. É a tradição até de que ele pediu para ser de cabeça para baixo, para não ser igual Jesus. Mas a ideia é que essas pessoas que antes só cuidavam da sua própria vida, só queriam saber da sua própria vida, agora não tá nem aí para a própria vida e são capazes de entregar a sua vida pelo evangelho de Cristo. Amém? Essa é a ideia. O poder do Espírito Santo transiciona entre uma pessoa, entre amar sua própria vida e depois amar mais o evangelho do que a própria vida. Amém? Amar mais o reino de Deus, de Cristo mais do que a própria vida. Esse é o propósito, segundo Jesus, do derramado Espírito. E aí se enquadra, na minha opinião, no 6º selo do Apocalipse. Então, olha o que acontece no 6º selo. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua se tornou como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Olha só, os sinais cósmicos de Joel aparecem justamente aqui, tá? No 6º selo. Lembra dos sinais? Os sinais no céu que eu falei? Aparecem aqui. O que vem depois, porque a gente precisa olhar do derramado Espírito e o resultado dele. Como eu falei, o resultado dele é pessoas que antes cuidavam da sua própria vida, agora eles amam mais o reino de Deus e Cristo mais do que a própria vida. E o resultado do 6º selo é justamente o 7º selo. Percebe? As coisas são em sequência para o Jesus, ele fala as coisas em sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto selo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta, primeira, segunda, taças da ira. Então, ele fala em sequência para a gente entender o quê? Que uma coisa vem depois da outra. Ok?
Bem simples isso. Então, se o sexto selo é isso, o que o sexto selo provoca? O que avivamento provoca? Nesse sentido aqui, que eu estou defendendo. É que é um aumento radical de oração na igreja, é o que aparece no sétimo selo. E esse aumento radical de oração da igreja provoca uma resposta de Deus em juízo contra o império do anticristo. Então, aqui a gente tem os sinais esperados sobre o avivamento, ok? Então, você tem o contexto completo ali, que é o aumento do número de mártires que aparecem em Apocalipse. A gente tem os sinais cósmicos no céu, e a gente tem o principal efeito do avivamento, que é o aumento de oração e o aumento da propagação do evangelho. Amém? Então, o aumento da oração, da devoção a Deus e o aumento da propagação do evangelho. E quando a igreja ora de forma coletiva, muito intensa, o que Deus faz? Responde. Ok? Então, esse momento é um momento da história, contextualmente, onde a igreja vai estar sofrendo no mundo. Ou estará prestes a sofrer. Israel vai estar sofrendo no mundo. E a igreja se reúne e tem um aumento de poder sobre ela que faz a igreja orar de uma forma como nunca orou antes. Buscar e pregar e evangelizar como nunca fez antes. Ok? E isso tudo faz com que isso se cumpra e faz com que Deus responda. A resposta de Deus pela oração e a oração dos mártires está na Bíblia, tá? Eu vou ler com vocês. Apocalipse 6. Essa Bíblia aqui não está marcada, mas eu vou ver se eu acho fácil aqui. Apocalipse 6. Essa minha página grudou. Olha só, Apocalipse 6, no versículo 10. Olha só, vamos a partir do 9. Olha só, vou ler para vocês. Ó. Apocalipse 6, 9. Aberto o quinto selo, vi que debaixo do altar a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles mantinham. Então, são pessoas que morreram por causa do evangelho. São esses mártires, testemunhas. E aí, ó, vem o conteúdo da oração deles. Vocês veem o que eles estavam pedindo. Olha só, eles gritavam em alta voz, dizendo: Senhor, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Então, o conteúdo da oração desses caras mártires dos últimos dias é uma oração pedindo juízo de Deus, pedindo retribuição justa de Deus para com essas pessoas que estavam fazendo tanta maldade na terra. Então, esse acúmulo de oração vai crescendo, com esse conteúdo de oração, até que Deus responde. Então, essas coisas que são famosas aí, que muita gente fala, que, por exemplo, são aqueles gafanhotos que aparecem em Apocalipse, que eles têm dente de leão, que eles são sinistrões que provocam uma dor que dura meses na pessoa, e a pessoa não consegue nem... A pessoa fica com uma dor tão forte e provavelmente de uma forma imobilizatória, digamos assim, não sei se essa palavra existe, mas de uma forma que imobiliza ela de uma tal forma que a pessoa não consegue nem se matar. Só que isso não atinge os santos, né? E tem uma outra que é literalmente morte. Esse é um sinal gravíssimo. Só que isso acontece quando? Depois desse momento. É quando Deus ele vai começando a derramar juízo sobre o império do anticristo, acabando destronando ele. Tá? Então, o avivamento dos últimos dias é um avivamento que vai provocar o aumento da igreja em oração, o aumento da igreja em martírio. Vão ser cumpridos esses sinais todos cósmicos, e a resposta disso, o resultado disso, vai ser o aumento da oração no céu, o aumento da propagação do evangelho, da pregação do evangelho a toda a tribo, língua e nação, e o começo da resposta de Deus, que em Apocalipse é tratado nas trombetas, ok? Então, esse sétimo selo
depois do sétimo selo, começa as trombetas. E aí, gente, Deus vai começando a derramando, como trombeta a trombeta, os seus juízos, até vir o seu maior e melhor, sua maior realização e liberação, que é a sétima trombeta, onde Jesus Cristo volta. Amém? Então, nós aplicamos as 3 bases. Traçamos lá de Joel 2, apontando para um cumprimento futuro. Vimos múltiplos cumprimentos ali em Atos 2 e 4, parciais. E fizemos uma correlação temporal aí com o futuro, ligando em Apocalipse 6. Então, a gente usou Antigo, Novo Testamento ali no início, em Atos 2, e Apocalipse, ligamos as 3 bases. Então, a partir daqui, gente, tudo que eu falei isso aqui para vocês, é só pegar essas 3 bases, pegar a explicação em torno delas, fazer como fiz para vocês, uma aula aqui para vocês, que você monta um esboço. Você prega, você ensina, você pode pegar só uma dessas coisas, por exemplo, e transformar numa pregação. Você pode falar só sobre o que Deus fez em Atos 2, ele pode fazer de novo. Você pode apontar para o nosso destino em ser uma igreja que ora, que é intensa em oração e provocar essa cultura de ensinando nos pequenos grupos, ensinando na igreja. Tudo isso aqui, qualquer parte disso, ou a ideia geral de tudo que eu falei para vocês, pode se transformar num esboço muito bem útil. Amém? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, de conteúdo, é isso que eu tinha para passar para vocês até aqui, tá? Eu fico no grupo à disposição para responder as dúvidas de vocês. Eu vou abrir ele momentaneamente, tá? Eu não vou deixar aberto direto, porque infelizmente tem gente que vai falando umas coisas desnecessárias, e para a gente não ficar poluindo muita informação, eu vou deixar fechado e abrir de vez em quando. Beleza? Eu quero mostrar para vocês e apresentar para vocês, eu tenho uma formação de professores em escatologia bíblica, e quero mostrar para vocês as coisas que eu mostro nela, que eu ensino nela, e se fizer sentido para vocês, eu vou deixar um link aqui para vocês entrarem, tá? Se fizer sentido para vocês. Então, vamos lá. Essa formação de professores de escatologia bíblica, eu ensino esse método de forma bem clara, tá? Então, nessa formação, eu entrego 46 aulas em 7 módulos, apostila em PDF, infográfico, um kit completo de professor, exercício, quiz, trilha em níveis diferentes e um certificado de professor, tá? Então, a gente traça a jornada completa, a gente traça desde a hermenêutica até o território do Antigo Testamento, vamos falar do Novo, vamos falar sobre como dar as aulas e se posicionar em relação à escatologia, não ser aquele cara que só repete o que falou, mas que ensina com propriedade. Vamos falar sobre como ensinar na sala de aula e, por fim, como ensinar com segurança, tá? Então, o kit completo eu entrego para vocês, slide editável para você aplicar diretamente, modelo de série, roteiro de aula, cronologia visual, banco de pergunta respondida, modelo de arte para você divulgar esse ensino, tá? E bônus, eu dou 3 avaliações personalizadas, tá? Então, a qualquer momento do curso, eu avalio o esboço, o vídeo de aula de vocês, tá? Apostilas, as apostilas, eu entrego a apostila pronta de acordo com a sua corrente. Então, assim, você vai fazer o curso todo, e no meio do curso eu explico todos os tipos de visão em relação à escatologia, tá? Inclusive a que eu acredito, tá? E você vai tomar sua decisão, e com base na sua decisão, você vai pegar a apostila lá, certinha da corrente que você estudou, aceitou e concordou, vai baixar e vai ensinar com ela, beleza? Então, e uma coisa que eu tô deixando aqui só para as pessoas que assistem essa aula, que é os bastidores dessa profecia bíblica em todos os 66 livros da Bíblia. Eu tenho outro curso
que eu ensino como a Bíblia, eu chamo ele de a Bíblia profética, tá? Que eu ensino todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, livro a livro, como que existe profecia em cada um desses livros e como que isso aponta, né? Então a gente estuda a Bíblia de forma profética em todos os livros da Bíblia. Né? Jesus no caminho de Emaús, ele fala para os seus discípulos, ele vai contando ali em todos os livros em todas as partes da Bíblia, Jesus vai falar sobre como a Bíblia apontava para ele no caminho de Emaús, e aí os discípulos que estavam junto com Jesus têm o seu coração ali aquecido por essas palavras, e quando eles percebem que é Jesus, Jesus até sono, sabe? Mas isso deixa claro para a gente o quê? Que todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. E não aponta só para o Jesus que já veio, mas também para o Jesus. O mesmo Jesus que veio, virá. Então, existem passagens, por exemplo, Gênesis 3:15, é uma passagem escatológica, uma passagem sobre o fim dos tempos, né, que fala que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Isso acontece na cruz, quando Jesus vence as trevas, mas isso acontece literalmente lá no final de Apocalipse, quando Jesus volta e realmente pisa, né, pisa literalmente na cabeça dos seus inimigos, tá? Então, a gente vê Salmo 2, né, enfim, tem vários outros. Então, quem tiver interesse nesse curso também pode falar comigo que eu libero. É um curso mais barato ele é, se não me engano, R$ 15 por mês. É bem baratinho para expor mesmo. Só que, para quem entrar aqui nessa formação através desse livro, eu mostro como que eu preparei a aula de cada um e basicamente você vai conseguir replicar essas aulas dentro do seu contexto, ensinando a Bíblia inteira para a sua comunidade, tá? Por exemplo, na minha igreja, a gente tem estudos temáticos, mas a gente separa o nosso tempo de estudo em estudo bíblico inteiro e estudos temáticos. Talvez seja algo que seja interessante você fazer, tá? Porque eu creio, né, que a igreja precisa entender Bíblia, tá? Antes de entender temas avulsos. Então, por exemplo, a gente está falando agora, a gente está em números, tá? Estamos trabalhando números e na outra parte do tempo de estudo nosso, a gente está trabalhando sobre relacionamento de aliança. Aliança, como que as pessoas devem se relacionar de diversas formas, enfim. É um livro, a gente está usando uma base bem extensa para falar sobre relacionamentos. Então, mais quem entrar na formação através dessa aula, ganha esse bônus aqui, beleza? E o outro bônus é o que eu falei para vocês no início, antes de começar a aula, sobre escatologia comparada. Então, eu vou comparar o que essas três religiões principais ensinam sobre o fim dos tempos. A gente vai comparar o que o judaísmo espera, o que o cristianismo espera, o cristianismo espera, vocês vão ter vastamente no curso todo, e o que o Islã espera, né? E talvez o principal contraponto aqui seja Islã e cristianismo, tá? Então, enfim, a gente tem um custo, o custo seria bem alto se vocês pegassem essas coisas separadas, tá? No seminário mesmo, eu fiz seminário, tem uma disciplina de escatologia só, e é bem básica, tá? Então, fazer seminário para isso é basilar, precisa buscar mais coisas. O preço normal, gente, é esse aqui, 697 à vista, mais 12 vezes de R$ 72, o que dá menos de 2,30 por dia, tá? Mas eu fiz um preço só para quem tá nesse vídeo, tá? E quem assiste essa aula, que é 12 de R$ 50, R$ 50 por mês, tá? Menos de 1,70 por dia, vocês vão ter acesso a toda essa formação. E eu vou estar mais diretamente tirando as suas dúvidas e te preparando para você ser um professor de escatologia. Você tem garantia, se você não gostar, você pede o seu dinheiro todo de volta. Amém? Apresentado a vocês a minha formação em para professores de escatologia bíblica, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês o link com o cupom, tá? A formação está exposta nesse link aqui, que eu botei aqui e vou fixar, tá? Vou fixar aqui. Essa é a formação. E para quem tem interesse, quem não quer se tornar professor agora, mas quer aprender a Bíblia toda de forma profética, diretamente ali comigo, livro a livro, é nesse outro link que tá aí. Tá, gente? Então, de qualquer forma, eu estou aqui para servi-los. Continuarei
servindo vocês, independente de vocês comprarem alguma formação ou não. Podem ficar tranquilos. Eu tenho interesses muito maiores em formar uma igreja que ora do que vender curso para vocês. Amém? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a formação? Sobre essas formações que eu ofereço? Podem falar, tá? Amém. Ninguém tem dúvida? Eu vou dar mais alguns minutinhos aqui para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Fez sentido para vocês a aula? Se fez sentido para vocês alguma coisa das formações? Vou dar mais uns minutinhos aqui para ver se alguém se anima em falar. Amém. Então, eu vou mandar esses links também aqui para vocês pelo WhatsApp, tá? Lá no grupo. E a gravação da aula assim que eu tiver, tá? E também depois eu vou colocar um formulário para vocês me dizerem quando seria um bom dia, um bom horário para vocês participarem de desse tipo de conversa escatológica aí, tá? O propósito é dar umas aulinhas pequenas e a gente conversar mais. Vocês estão meio retraídos, mas não tem problema não. Beleza? Então, eu mando para vocês pelo WhatsApp daqui a pouquinho, assim que a gravação da aula for finalizada aqui. Que o Google demora um pouquinho para gerar. Amém, irmãos? Que vocês tenham uma excelente noite. Que o Senhor promova oração, expectativa pelo seu retorno no coração de vocês. Que vocês sejam um instrumento do Senhor para propagar o Evangelho e a mensagem de que Jesus em breve virá. E nós precisamos estar preparados para esse grande e glorioso dia, estarmos atentos para o dia do Senhor, estarmos atentos para numa vida de real preparação de armazenar azeite. Amém? Que vocês preparem uma igreja bela e gloriosa, uma noiva adornada para Jesus. Amém, queridos? Boa noite a vocês. Vou